Cisalpina, a contar agora, tem 20 minutos para apresentar a sua abordagem relativamente ao tema, não é? Concernente aos problemas e desafios do ativismo, a problemática da unidade nas lutas cívicas, não é? E as diferentes formas, até porque no conceito que a professora Cisalpina acabou de apresentar, fala aqui de diversas dimensões e de diversas formas de luta ou de ativismo. A professora Cisalpina tem a palavra, 20 minutos a contar de agora. Ok, muito obrigada. Geraldo, em relação à questão que você colocou, manifestante e ativista. Não, repare bem, o manifestante é uma pessoa que pode ir ou não a uma atividade. Nós tínhamos muitos colegas, e ainda hoje há muitas pessoas que vão às manifestações porque querem dar uma força, estão de acordo que alguma coisa que está a ser mobilizada ou em torno da qual está a ser mobilizada uma ação coletiva é importante. E sentem necessidade de ir. Isso é uma coisa. O ir, o dar força, o estar presente, é importante. Mas isso não é ativismo. O ativismo é uma atitude, é um comportamento, é um modo de estar na vida. É mais, portanto, do que é um modo de estar na vida. E que não fica limitado ao momento daquela luta. Eu entendo que o ativismo se traduz, por exemplo, na família. Se traduz nas diferentes dimensões em que as pessoas estão. Porquê? Porque tem a ver com essa ideia de que o ativista, de uma maneira geral, procura revolucionar, procura provocar rupturas, procura mudança. E para isso acontecer, isso é multidimensional. Isso não acontece só em relação a um tema. Portanto, numa sociedade, de uma maneira geral, para acontecer mudança, tem que haver alterações. Portanto, tem que haver transformações em diferentes dimensões da vida dessa sociedade. Então, eu acho que é importante nós percebermos que há uma diferença, sim, entre manifestantes e ativistas. O ativista é mesmo uma atitude, digamos, é uma interiorização, é uma filosofia de vida que leva a pessoa a colocar-se perante diferentes assuntos. Não é um sabe tudo sobre tudo, não é isso. Mas é quem procura informar-se, quem procura agir, quem procura, mesmo que não possa fazer diretamente, quem procura mobilizar outros que saibam, que estejam mais próximos daquele tema. Mas que faz alguma coisa, que está ativo, que está atento e que não está a pensar em si, está a pensar numa perspectiva de bem comum. Isto não torna bonzinhos, que é o outro lado que eu tenho ouvido. Vocês estão armados em bom... Não, não é. Mas temos de reconhecer que há uma diferença significativa entre as atitudes egoístas, as atitudes individualistas, principalmente no mundo 2, tão marcado por um individualismo incrível, muito forte, e as ações que tendem a chamar a atenção para a importância do bem comum. Quando eu há pouco referia que isso se pode traduzir na nossa vida privada, por exemplo, as pessoas que vivem num prédio, as pessoas que vivem num bairro e que, através da sua intervenção, procuram mobilizar outros no sentido de melhorar as condições de vida para todos, não só para si. Então, eu acredito que tem esta ideia. Daí que, em termos gerais, portanto, o princípio orientador da ação em termos da sociedade civil é a solidariedade, é a ideia de que nós temos que trabalhar para o bem comum, temos que trabalhar numa perspectiva de incluir, temos que pensar que não estaremos bem enquanto outras pessoas tiverem fome, não tiverem condições, etc, etc. É também uma forma de inconformismo, é também uma maneira de demonstrar o não ceder, digamos,
a uma série de medidas que muitas vezes são tomadas no sentido de as pessoas se, por via de receberem determinadas benesses, se calarem, se aquietarem aquilo que nós estudamos como cooptação e que tem acontecido na nossa sociedade assim com muita frequência, não é? Então, é a ideia da pessoa que não tem preço, do ponto de vista não de se achar melhor do que os outros, mas de considerar que a sua individualidade, os seus princípios, os seus valores, a sua ação não estão à venda, muito menos para reforçar posições de uma autocracia que está cada vez a reforçar-se mais. Então, esse tipo de atitude, obviamente, enfrenta vários desafios. E esses desafios têm muito a ver com digamos, com a cultura prevalecente numa sociedade como a nossa. Eu aqui, quando listei, a primeira categoria que eu coloquei foi mesmo a repressão e o abuso policial. Porque está presente em tudo e pela maneira como se tem manifestado e pela maneira como, inclusivamente, uma vez criticado, absurdamente se defende, conforme a gente ouviu alguns dos argumentos que vêm sendo apresentados por essa instituição, principalmente pela polícia, pela instituição castrense. Então, uma categoria de desafios para mim, problemas e desafios, são a repressão e o abuso policial. Não só o uso excessivo da força, prisões e perseguições, e depois, do nosso lado, a dificuldade que nós temos tido em responsabilizar uma instituição que não se vê e que não funciona como republicana e que está ao serviço, tanto de uma força política que busca a perenidade. Então, esse é um lado que é uma categoria, digamos assim, de desafios e problemas. A outra categoria tem a ver com restrições à liberdade de expressão. Eu listei como um dos pontos iniciais o controle do espaço cívico, e isso tem sido feito principalmente através de duas estratégias. Uma delas é o próprio enquadramento jurídico legal, limitando, portanto, o espaço de intervenção e a capacidade e a profundidade das formas de organização da ação coletiva e também aquilo que venho estudando desde 2006 como sociedade civil organizada, mas que na minha tese também já está presente, principalmente a partir de estudos que fiz na Europa do Leste, os países recém-saídos do bloco soviético, na América Latina, os países saídos das ditaduras, da Ásia, países também saídos de regimes ditatoriais, e na África, países saídos dos monopartidarismos, portanto, naquele período de 90 91. A sociedade civil organizada é uma categoria de estudo, e é por isso que eu fico muito aflita quando ouço muitos jovens a referirem-se à sociedade civil organizada, quando eu sei que eles não estão naquele lado. Aquela sociedade civil organizada é designada assim para diferenciar da sociedade civil dos arruaceiros, dos que vão para a rua, dos que protestam. Aquilo é a sociedade civil criada pelo regime para o legitimar. E dentro da abordagem neoliberal, essa sociedade civil tem um papel fundamental, por exemplo, em legitimar programas, financiamentos e outras coisas, porque aparecem uma das condicionalidades das agências internacionais, tanto bilaterais quanto multilaterais, é exatamente que a sociedade civil seja ouvida. Então, os regimes criam essas organizações, e nós temos o exemplo da AJAPRAS, agora temos a MONAR, a Move Angola, tínhamos um movimento espontâneo e por aí fora, vários, que servem para isso. Servem para
legitimar, servem para bater palmas. O regime, inclusivamente, conseguiu transformar as suas as organizações de massa do partido MPLA, do poder, e designam de sociedade civil organizada. Então, nós temos que ter um bocado de atenção em relação a isso. Como disse, não é uma situação de Angola, é uma situação de todo esse universo de países que saíram dessa situação de ou bloco soviético, ou ditaduras latino-americanas, asiáticas, ou monopartidarismos em África. E depois ainda tem uma outra coisa que é institucionalizada, a cultura do medo. Eu não sei se o Domingos se lembra que quando foi 2015, eu estava a preparar uma pesquisa sobre a cultura do medo. Aliás, eu fui chamada como testemunha porque apareceram elementos desse trabalho no computador do Luarte e de outro. Eu fui chamada no Jornal de Angola, Tina Abreu, assim para aparecer lá, para testemunhar. Bem, mas voltando, eu ao longo do tempo tenho mudado a abordagem e tenho perguntado agora, quem tem medo de quem? Porque apesar de haver essa institucionalização da cultura do medo, aparentemente a desproporcionalidade com que as manifestações de pessoas que as únicas armas que têm são o que pensam, são a sua força interior, e a desproporcionalidade de meios que são usados para fazer frente aos manifestantes, digamos assim, permite fazer essa pergunta ao contrário. Quem tem medo de quem? Mas essa é uma estratégia também para limitar a ação. O medo e o silenciamento são aspectos que vale a pena nós ver. Outro aspecto é a questão da corrupção e da cooptação. Esse é um ponto que nós precisamos de estar muito atentos e eu creio que vocês devem ter vários exemplos de pessoas que ontem estavam ao vosso lado e que depois de repente aparecem a fazer alarde, digamos, de palavras de ordem e outras coisas. É muito importante a gente estar atento a isso. Há desafios específicos para alguns grupos, como, por exemplo, os ativistas ambientais. E não é à toa que, de repente, nós deixamos de ter ativismo ambiental. E também os LGBTQ, que realmente têm, em todo o mundo, praticamente, têm enfrentado desafios específicos relacionados à natureza das suas organizações. Temos a instrumentalização do sistema judicial, no nosso caso particular, em que as decisões, por não serem imparciais, acabam por ser ainda mais injustas. Então, este, penso, seria um resumo muito resumido, que listaria os principais desafios. Mas, obviamente, que nós precisamos, por exemplo, no que respeita aos desafios do ativismo em Angola e a sua ligação com a diáspora, não é? Nós temos ainda outros aspectos. Um lado, aqueles que vocês já referiram, o Maurício referiu-se há pouco, problemas de acesso à internet. Portanto, este meio podia ser um meio extraordinário para criar, para ligar, para juntar, para aliar, acaba por não estar à disposição de muitas pessoas, por várias razões. Uma sociedade em franco empobrecimento, agudo empobrecimento, obviamente que as pessoas têm dificuldade em canalizar recursos para uma série de outras coisas que não sejam sobrevivência básica. Esse é outro ponto muito importante. A necessidade de nós conseguirmos fazer essa ligação de Angola com a diáspora. Nós precisamos realmente não perder de vista os interesses que nos unem, e aqui pego no desafio que o Geraldo lançou, unidade na diversidade. Para muitas pessoas isso é uma coisa tipo um sonho, algo difícil de conseguir. Mas eu sinto que se nós conseguirmos identificar os nossos pontos comuns, uma agenda comum, ou seja, aqueles pontos, aqueles assuntos relativamente aos quais, independentemente do que eu penso que deve ser, reconheço que é importante e adoto como minha agenda.
Então, para mim, o sermos capazes de perceber a importância de estar junto, a força que podemos ganhar estando juntos, a ligação com a diáspora dá-nos a oportunidade de expandir e de fazer chegar denúncias, de mobilizar recursos que nós internamente podemos não ter. E a possibilidade de nós, independentemente das nossas sensibilidades próprias, daquilo que nós achamos que é a nossa agenda, nós percebermos a importância de apoiarmos as agendas comuns, aqueles aspectos que são gerais, ou, inclusive, lutas específicas de grupos que merecem, que nos mobilizem para trabalhar junto com eles, para reforçar, para dar contribuições, independentemente de não ser a nossa agenda. Então, a construção da unidade na diversidade, penso que passa por esses elementos. Passa por essa capacidade de pensar além de si e de se colocar um pouco ao serviço de um coletivo. Não é fácil. Não é absolutamente fácil. Mas eu penso que é fundamental nós conseguirmos. Mantendo conexão e foco, mobilizando os recursos possíveis, fazendo as articulações políticas que nós considerarmos necessárias para trazer, inclusivamente, mais elementos para a reflexão e para, digamos, preparar a ação. As ações têm que ser preparadas e temos que estar muito atentos a um outro ponto muito importante aqui. Superar a desinformação. A questão da desinformação, neste momento, começa a ter, penso, um papel que nos deve alertar a todos para a necessidade de nós estarmos atentos. Há muita, e a partir deste ano que vai entrar, o ano anterior às eleições, nós vamos ter, certamente, muito mais, devemos estar muito mais atentos a este ponto. Precisamos de manter a visão crítica, precisamos de manter a troca, portanto, a capacidade de trocar ideias e de compreendermos aquilo que pode nos escapar. É natural, nós temos as nossas limitações, reconhecer isso é muito importante para poder dar o pulo e para poder realmente superar limitações. E aí entra a capacitação cívica. É aí que, através de ações de formação, que não seriam apenas para dar um diploma, como infelizmente muitas vezes parece ser o caso, mas sim para nós conseguirmos, em função de temas muito específicos, nós reforçarmos a nossa capacidade, esta componente pode ajudar bastante a avançarmos. Na questão de educação cívica e direitos humanos, na questão das habilidades da advocacia e mobilização, na transparência e combate à pobreza, conhecermos os mecanismos de combate à corrupção, conhecermos os mecanismos, identificarmos, estudarmos os casos e encontrarmos canais para denúncia, na gestão das organizações e, acima de tudo, interiorizarmos uma cultura de paz e de resolução de conflitos. Porque entre nós, isso também é muito importante. Nós precisamos ser capazes de nos colocarmos sempre naquela posição de articulação, de mediação, para podermos escutar as diferentes partes e, a partir daí, conseguirmos realmente fazer as articulações necessárias. Só para terminar, ações, instituições e ações-chave. As diferentes formas de organização da sociedade civil, que aqui também há muita discussão, nem todas as organizações são formalizadas, legalizadas, mas não deixam de ser sociedade civil por causa disso. As ações dos grupos comunitários de base, de grupos de cidadãos, dos grupos de interesse, existem em todo o mundo. E só através de uma legislação míope e medíocre como a nossa é que se pretende criminalizar isso. As universidades, como disse, a academia tem um papel muito importante, mas não é essa IES que nós temos aí. Entre públicas e privadas, elas não estão ao serviço da cidadania e nós temos que encontrar uma maneira de as mobilizar. E também um outro componente importante que nós temos que conseguir ganhar são os mídias. Não são sociedade civil, são empresas em geral, têm uma outra lógica
mas podem ter um papel muito importante como mediadores e articuladores e, acima de tudo, como descodificadores semânticos, que é outra função que nós podemos ter. Quando nós pensarmos Angola na sua multitude, na sua diferença, na sua diversidade, e nos lembrarmos, por exemplo, do meio rural. Nos lembrarmos de tantas pessoas que estão absolutamente esquecidas, fora, que não participam e que não têm muitas condições para o fazer. Quando nós pensarmos nisso, nós vamos perceber a importância dessa função. Os codificadores semânticos são aqueles articuladores e mediadores que conseguem lidar com vários mundos, várias linguagens, vários códigos, e conseguem traduzi-los de maneira a torná-los compreensíveis para uma grande camada da população. Quando nós também nos colocarmos nessa posição, nós vamos conseguir fazer muito mais do que temos até agora. Eu tinha aqui mais algumas outras questões, mas eu penso que por agora eu pararia para dar a oportunidade ao Domingos.